Olá, tudo bem? Vamos estudar espelhos planos agora. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Espelho plano, então, um espelho faz a reflexão da luz. Como ele é plano, então superfície perfeitamente lisa, ele é plano, ele tem propriedades muito específicas, porque a reflexão ela é perfeita da luz. Ele reflete não só luz, ele reflete luz e imagens. Se a superfície fosse rugosa, só ia refletir luz. Como é um tecido, uma roupa branca, uma parede branca, que reflete a luz, devolve a luz ao meio da onde ela veio, né? Agora, como é um espelho, ele devolve, além da luz, devolve imagens. Vamos aos espelhos planos então. Beleza? Olha só. Primeira propriedade. Um raio de luz incidente bate no espelho e volta ao meio de origem. Mas aqui, bem exatamente no ponto onde o raio de luz bateu, a gente chama, né, nesse lugarzinho aqui, a gente coloca uma linha pontilhada vertical, tá, onde ele bateu, e aqui nós temos o ângulo de incidência, e aqui o ângulo de reflexão, com a normal. E o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão com a normal. Sempre igual. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão com a normal. Primeira regra, tá? Esses dois raios, o de incidência com a normal e o de reflexão com a normal, eles pertencem ao mesmo plano. Esse é gabarito de algumas questões. Pertencem ao mesmo plano. Eles são coplanares. Eles estão achatados, colados em um mesmo plano. Beleza? Então, joinha. Só cuidado, o ângulo de incidência, a menos que o texto diga o ângulo de incidência, tem que ser sempre com a normal. Não pode ser com o espelho. É com a normal. E o ângulo de reflexão é com a normal. Tá bom? Uma atençãozinha a isso aí. Se aqui é 30 graus de incidência, com a normal, reflexão é 30 graus com a normal. Então, com o espelho, obviamente, 60 graus com o espelho, tanto na incidência com o espelho, como na reflexão com o espelho. Beleza. Olha só, o espelho plano, ele não aumenta e ele não diminui tamanho de imagem, tá? A imagem é simétrica ao objeto, simétrica. O que é simétrico? Ué, a distância entre o objeto e o espelho é sempre a mesma distância entre a imagem e o espelho. Se você está a 10 centímetros do espelho, sua mão a 10 centímetros do espelho, então a imagem vai estar a 10 centímetros do espelho, lá dentro do espelho. Lá é o chamado mundo virtual, por isso a imagem é chamada de imagem virtual. O tamanho da mão, a altura, a grossura, a espessura, as medidas do objeto, tá, são sempre iguais lá na imagem do que do objeto. Então, objeto e imagem são simétricos, têm as mesmas medidas. Espelho plano não aumenta, espelho plano não diminui, tá, a imagem em relação ao objeto. A imagem é do mesmo tamanho, tem as mesmas dimensões, beleza? Só tem uma coisa, inverte a mão, né? Se aqui tu tem a mão direita, lá na imagem vai ter a mão esquerda. Existe uma inversão na horizontal, não na vertical, tá? É uma inversão, a imagem é inversa ou reversa, tá? Se tu ergue a mão direita, lá no espelho, né, a pessoa que está lá vai erguer a mão esquerda, beleza? Então veja, sempre a mesma distância entre objeto e espelho e entre imagem e espelho, com as mesmas dimensões. Isso caracteriza a simetria, beleza? Se você está a 30 centímetros do espelho, sua imagem está lá dentro a 30 centímetros do espelho também. Se a sua mão tem 16 centímetros aqui, nessa medida, nessa altura, a imagem também. Acho que está tranquilo, né? E como está lá dentro do espelho, a imagem é dita virtual. Imagem virtual. Vamos lá, vamos pensar nessa questão. Se você afastar 20 centímetros
o objeto do espelho. Opa, afastou o objeto do espelho. A imagem vai se afastar quanto do espelho? E o objeto terá se afastado quanto da sua imagem? Vamos pensar? Deixa eu ver. Se eu me afasto, minha mão, afasto 20 centímetros, instantaneamente a imagem se afasta, a mesma coisa, 20 centímetros. É isso aí, vamos a um esquema que eu fiz aqui. Deixa eu ver. Quer dizer que antes eu tinha 30 centímetros entre o objeto e o espelho, a imagem e o espelho. Legal. Aí eu aumentei, eu afastei 20. Então, ao afastar a mão 20, eu fui para 50 centímetros do espelho. Mas automaticamente a imagem também foi para 50. Logo, a distância que o objeto se afasta do espelho, a imagem também se afasta do espelho. Beleza? Se eu me afastei 20, a imagem se afasta 20. Alternativas. Então, tem que ser 20, a imagem se afasta 20, porque o objeto se afastou 20. Tem duas alternativas aqui, né? Que dizem que a imagem se afastará 20. Mas a distância entre o objeto e a sua imagem antes era 60, agora é 100. Ou seja, você se afastou 20 do espelho, mas acabou se afastando 20 mais 20 da sua imagem, porque ela também andou, né? Ela também se afastou. Então é o dobro daquilo que tu te movimentar. Beleza? Te afastou 20 do espelho, a imagem se afasta 20 do espelho e tu te afasta 40 da tua imagem. Legal, né? Beleza. Isso vale também para velocidade de aproximação ou afastamento. Tá? Se tu se afasta do espelho a 10 metros por segundo, tua imagem se afasta do espelho a 10 metros por segundo. Mas você se afasta da sua imagem o dobro, a 20 metros por segundo. Porque um corre para um lado e o outro corre para o outro. Existe aquilo de trocar o lado da mão, né? A letra R na frente do espelho, daí dentro do espelho está invertido lateralmente. A palavra física dentro do espelho está invertida, tá? Essa inversão se chama enantiomorfismo. Beleza? Por isso que a ambulância se escreve na frente da ambulância invertido, para que o espelho retrovisor do carro faça a inversão do que está invertido e acaba ficando direitinho escrito ambulância. Pegou? Volta aí depois, revisa essa aula aí. Legal, então sempre no espelho plano, teremos imagem virtual, direita, nunca de cabeça para baixo, nunca invertida, tá? Direita, de pé, virtual, direita, inversa ou reversa, significa que troca o lado direito pelo esquerdo, igual eu mostrei agora. A imagem é sempre igual ao objeto, tem as mesmas dimensões, ela é simétrica, tem as mesmas dimensões e a mesma distância em relação ao espelho. Olha que legal, dá para revisar isso aí. Agora tem um lance que tu já viu, com certeza, em algum momento, que é pelo menos 2 espelhos associados, um objeto, gerando várias imagens lá dentro. Vamos ver como é que funciona isso? É assim, ó. Tenho 2 espelhos, uma pilha aqui no meio, 90 graus. Como é que eu sei quantas imagens vão ser geradas lá dentro? Imagem gerada pelo espelho. Mas nota que tu tem uma pilha, 3 imagens. Mas o total que eu estou vendo aqui são 4 pilhas. Isso é uma pegadinha em alguma questão. Como é que faz isso? Como é que eu calculo quantas imagens vai ter lá dentro? N número de imagens geradas lá no espelho. 360 graus dividido pelo ângulo alfa menos 1. 90 vai dar 4 menos 1, 3. Com 90 graus, teremos 3 imagens geradas. E um total, se um observador desavisado olhar daqui para lá, não perceber, ele vai olhar e vai dizer, olha, lá tem 4 pilhas, 4 imagens. Legal. Sobre campo de visão, tem mais de uma maneira de determinar o campo de visão para saber o que é possível ver no espelho. Eu gosto, porque eu vi que meus alunos têm sucesso em botar, pega o olho
Coloca o olho projetado aqui dentro, na mesma posição em relação ao espelho. Só que atrás do espelho. Traça uma linha reta nos cantos do espelho, deste olho virtual. Então tu projeta dentro essa distância, tu projeta um olho aqui dentro, traça saindo dele nos cantos do espelho, e aqui já é o campo visual, que é o que essa pessoa vai conseguir ver. Olha ali, ó. Beleza? Esse método eu acho bem legal. Os alunos aprendem legal isso aqui. Não precisa de transferidor para ver os graus e tal. Então, os objetos C e B estão no campo visual. Então, esse observador vai ver C e B. Não vai ver A, D e E. Mas cuidado, se mudar de posição, mudou a posição do espelho ou do observador, tu tem que fazer tudo de novo, porque vai mudar o campo visual, tá? É isso aí, então. Espero que tenham gostado, tá? Não é fácil, tem que ir devagarinho, tem que revisar, tem que parar e começar de novo. Tchau!